Meus amigos, um grande abraço a todos vocês desde a Venezuela do Sul. Vocês estão no canal Dr. Couto de Novaes. O advogado de Trump, Dr. Martin De Luca, disse com todas as letras que o Dr. Ignácio, vulgo Luiz Mãozinha, o presidengue, será punido se vetar o projeto de lei da dosimetria. A lei da dosimetria, chamada assim, né? Porcamente aprovada no Congresso Nacional. Lula disse que vai vetar. E, inclusive, está preparando um palco tenebroso para o dia 8 de janeiro para comemorar o monstrengo da narrativa do GOC e, nessa cerimônia dantesca, vetar, assinar o veto, não é? Acho interessante isso. Nós estamos vivendo num país, num regime sovieticão que prepara esses espetáculos farsescos, né? Que coisa horrível isso. Nós estamos a um ponto da estética da Coreia do Norte. O que significa que vamos chegar a ser bem piores do que a Venezuela do Norte, muito mais rápido do que o percurso que eles levaram para chegar onde chegar. Advogado de Trump fala em medidas dos Estados Unidos se Lula vetar a dosimetria. Está aqui na Revista Oeste. Martin De Luca considera as acusações contra Bolsonaro sem pé nem cabeça. O advogado Martin De Luca, que representa Donald Trump, sugeriu punições caso Luiz Ignácio vete a lei da dosimetria. Disse o seguinte, aspas, será que Lula vetará o projeto de lei para reduzir as penalidades pelo GOC da Disney? Escreveu o De Luca no X. E continuou, já estamos com a pipoca pronta, subsecretário de Estado. O advogado direcionou a mensagem ao subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau. O termo golpe da Disney é utilizado de forma sarcástica por De Luca. Ele considera as acusações sem fundamento, já que Bolsonaro estava em Orlando, na Flórida, quando ocorreram as invasões das sedes dos três poderes. Trata-se do local onde fica o complexo do parque da Disney, né? A alusão que Martin De Luca fala sarcasticamente. As decisões de Trump. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos citou a aprovação do projeto como justificativa para excluir o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do rol de sanções previstas pela Lei Magnitsky. Em novembro, Trump anunciou o fim das tarifas de 50% sobre carnes, café e outros produtos. O objetivo foi baixar preço para os Estados Unidos. Bom, o que está no início desse parágrafo é que o Departamento do Tesouro, inclusive o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, disse várias vezes, nós não vamos retirar as tarifas, nós não vamos retirar a Magnitsky, porque a situação não é só, o problema não é econômico, o problema é político, etc, etc. Só que depois retiraram boa parte das tarifas e depois retiraram a Magnitsky e o próprio Departamento do Tesouro dizendo que a Magnitsky foi retirada porque estava sendo aprovada, estava se dando encaminhamento no Congresso brasileiro o projeto da dosimetria. Ainda resta bastante obscura a justificativa dos Estados Unidos de haver rapidamente, em 4 meses, retirado essa Magnitsky. Ainda não está certo e claro as razões. Não está certo. O fato é o seguinte, o Martin De Luca, parece que Trump manda ele, ou deixa dar carta branca para ele ficar falando, feito um falastrão, um papagaio, enquanto Trump se reserva a não precisar falar tanto desse assunto. Agora, América do Sul, rapidamente, em 30 segundos, está se aproximando do final do ano, da virada do ano, da chegada do novo ano. Nenhuma medida concreta, efetiva, foi tomada a respeito da Venezuela. Trump corre o risco de se desmoralizar completamente na sua política aqui regional. E isso seria péssimo. As coisas têm um time.
tem um time. E Trump corre risco de perder o time, o tempo da coisa. Corre este risco. Agora mesmo já estão preparando uma grande investida contra Trump no que tange daquela lista terrível que abala os Estados Unidos. Me parece que Trump está fraquejando em muita coisa, porque parece que há de fato uma cisão, uma divisão de duas tendências, duas alas entre seus assessores. E nós já vimos esse filme. Será a maior burrada de um presidente norte-americano que começou o mandato de maneira tão avassaladora e, em verdade, Trump tem rosnado mais do que qualquer outra coisa. Agora há pouco mesmo, Lula disse: a Magnitsky não adiantou de nada. Terminou que eu e Trump nos tornamos grandes amigos. Eu não sei se isso é verdade, mas se Trump voltar para casa desmoralizado aqui do Caribe, isso vai se refletir lá dentro, mais dia, menos dia. Então, é aquela coisa, né? Votamos o Bolsonaro para ele ser aquele Bolsonaro raiz. Ele foi um Bolsonaro Nutella, deu no que deu. O Trump ganhou o segundo mandato para ser o laranjão 8 ou 80 e está tchutchucando. Vamos torcer que não seja isso, né? Vamos torcer que não seja isso. Pois bem, vocês estão vendo não se fala de outra coisa. O Moraes, nesta terça-feira, justifica-se, diz que soltou uma notinha, né, dizendo que, na verdade, ele esteve sim com o presidente do Banco Central, mas para falar da Magnitsky. O Galípolo, presidente do Banco Central, foi forçado, então, pelas circunstâncias, a também emitir uma notinha. Disseram que não emitir, que havia uma regra de dentro do Banco Central que não poderia o presidente não se manifestar sobre temas assim, mas se manifestou e disse que de fato encontrou o Moraes para bater papo sobre a Magnitsky. Olha, ainda que assim fosse, isso já seria uma postura gravíssima do ponto de vista de dois agentes públicos que não podiam ter esse tipo de conversa. A Magnitsky pesaria, e acabou pesando durante um tempo, sobre a figura deste interessado, então, que era o Moraes. Que tipo de conversa o Moraes foi ter? Então, todo tipo de conversa com o Moraes, que era alvo da Magnitsky, todo tipo de conversa que ele, enquanto alvo, fosse ter com o presidente do Banco Central, dado que Alexandre de Moraes é uma das togas mais poderosas da cúpula do judiciário, isso aí, obviamente, ficaria com uma cara de pressão, né? Com a cara de pressão, com a cara de alguém que está tentando realmente conseguir alguma coisa né? Então, indevido quem foi procurar, e parece que foi o Moraes que foi procurar por telefone, depois pessoalmente, acabou convocando o Galípolo em seu gabinete presencialmente. Galípolo, como um serviçal que é, um meninote, foi até Moraes. O fato é que a pressão deve ter sido grande, e isso está nas reportagens de Malu Gaspar, e vem sendo confirmado nas últimas horas, a pressão muito grande. E o Galípolo, desde aquela época, desde julho de 2025, julho do corrente ano, foi queixar-se com Haddad, foi queixar-se com Lula, porque de fato estava perdendo sua paz de espírito. Porque imagine você é presidente do Banco Central e supostamente, né, o ministro mais poderoso da nação começa a assediar você no seu trabalho, pedindo que você conceda vantagens a um banco que você, enquanto presidente do Banco Central, sabe que o banco está todo pepinado, que a administração está toda pepinada, que há indícios fortíssimos de fraudas, e você vê o ministro mais poderoso da Suprema Corte, o que é uma anomalia, porque não era para ter ninguém mais poderoso que ninguém ali, e você vê o cara no teu pé todo dia. O Galípolo se desesperou com isso, se chateou com isso, diz que procurou Lula, procurou vários banqueiros importantes do país, donos de banco, portanto, procurou vários políticos, e resultado, essa história de que o Alexandre de Moraes fez o que estão dizendo que ele fez, que seria lobby, que seria pressionar outras autoridades a decidir por um banco como ele bem entendesse, isto é algo gravíssimo, muito grave. E o Galípolo, lá atrás ele disse, olha,
Não adianta, nós não sabíamos a quem ele estava endereçando naquela época, mas ele disse: não adianta me impressionar. Não adianta me impressionar. Eu tenho todos os registros guardados. Eu quero partir do seguinte pressuposto, ainda falando desse caso da Alexandre de Moraes. Se, mais uma vez, o doutor Moraes, diante de fatos e indícios tão robustos, se ele se safar apenas pela tangente, como vem se safando, realmente ele não vai ter mais limites. Não vai ter mais limites. Ele vem se safando de todas. O que o Talhaferro trouxe recentemente, aí, a partir dos últimos 3 meses, já era sobre si o tal do gabinete da criatividade do Alexandre e tal, já era para o sujeito ter se afastado, ou termos afastado o sujeito institucionalmente. Mas não aconteceu. E outras coisas se sucederam. E agora nós estamos vendo o ministro com a sua mulher com contratos milionários e o ministro que vinha tendo papos cabulosos, tudo leva a crer, com o presidente do Banco Central, que de certo estava muito incomodado com isto e foi procurar ajuda. Olha, Alexandre de Moraes, eu me lembro do caso de Jardel Vieira. Vocês vão de se lembrar e fazer o devido comparativo comigo. No governo Temer, todos os amigos barra pesada de Temer foram colocados, amigos que gostam de dinheiro público, foram colocados em cargos de confiança naquele governo Temer. Um deles, Jardel Vieira Lima, que agora, depois de ser preso, se tornou um homem com cargo de confiança no sistema penitenciário da Bahia, para nosso horror. O Jardel Vieira de Lima, quando o Temer chegou ao poder, vampirizando o mandato da Dilma, o Temer chegou ao poder. E o Jardel virou assim uma espécie de José Disseu do Temer, durante o governo do Temer. Só que aí o poder subiu para a cabeça. O Jardel Vieira, vocês se lembram, ele começou a brigar com o ministro da Cultura do Temer, porque ele queria, o Jardel Vieira, que alguns empreendimentos imobiliários de alto padrão, residenciais, né, tivessem mais andares do que o permitido uma tal zona ali de Salvador. E aquilo, o ministro da Cultura de Temer era um jovem diplomata de carreira, que entrou naquilo ali bem intencionado para fazer uma colaboração com aquele governo na cultura. E o Jardel Vieira começou a pressionar muito aquele ministro da Cultura, dizendo: olha, você tem que liberar, você não sabe o que você está se metendo. Quer dizer, os dois ministros começaram a brigar. Aquilo chegou a Temer mais ou menos lavou as mãos, e então o jovem ministro da Cultura pediu demissão e saiu atirando para todos os lados. Entregou o Jardel Vieira, e ali, meus amigos, todos os podres e malfeitos de Jardel Vieira, até aquela quantia de 50 milhões, mas foram muitas outras coisas. O Jardel Vieira saiu, foi demitido do governo Temer, depois foi preso, e ali começou o inferno astral do Jardel Vieira Lima. Então, isso vale aí para o Alexandre de Moraes como uma lição. Vários jornalistas amigos do Alexandre de Moraes já o abandonaram. O Grupo Globo de Comunicação, de um modo geral, está dizendo: isso é caso de impeachment, isso é caso de impeachment. Pois é, o país não aguenta mais isso. Não aguenta mais o flagelo que o doutor Alexandre de Moraes impõe sobre a população todos os dias. Todos os dias. Vamos aguardar. Deixe o like, inscreva-se, compartilhe, comente, considere até a aba Seja Membro, tornar-se membro desse canal.